Imagina o seguinte, você é um famoso jogador de futebol e ao cobrar um escanteio olha para o lado e vê uma cabeça de porco jogada no gramado. Parece assustador, né? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Luís Figo. E o motivo por trás dessa bizarrice tem a ver com uma traição e um segredo escondido por anos. Antes que isso fique parecido com uma novela mexicana, queria te lembrar de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal. E agora vamos ver o que aconteceu entre Luís Figo, Barcelona, Real Madrid e uma cabeça de porco voadora. Figo é um dos maiores jogadores de todos os tempos, seja pelo seu futebol, seja pelas polêmicas que o craque português se envolveu. Dando uma boa encurtada na história de Figo, ele foi contratado pelo Barcelona e durante 5 anos foi um dos maiores craques do time. Figo era simplesmente adorado pela torcida catalã, e não só pelo futebol cheio de dribles, mas também pela sua influência. Para você ter uma ideia, algumas vezes Figo foi até capitão do time, o que naquela época era algo surreal. Era bem difícil naquele tempo um jogador que não era espanhol ser escolhido como capitão. Isso só acontecia se esse jogador fosse realmente muito identificado com o clube. Então, quando Puyol não podia usar a braçadeira de capitão, quem assumia a liderança do time era Luís Figo. Só que essa bela história teve um final bem trágico, se é que podemos dizer assim. Pelo menos, para os torcedores do Barcelona. No início dos anos 2000, um cara aí chamado Florentino Pérez concorreu para presidente do Real Madrid e acabou ganhando, com a promessa de que ele transformaria aquele clube numa das maiores potências do futebol mundial. E não tinha outro jeito melhor de começar a fazer isso do que tirando o maior craque do seu maior rival. Então, assim que ganhou, Florentino encaminhou a contratação de Luís Figo, que deixou o Barcelona rumo a Madrid. Acho que eu nem preciso dizer o quanto os torcedores do Barça ficaram indignados com a situação. É como se nos dias atuais, o Real Madrid contratasse o Messi para ser seu camisa 10. Imagine como os torcedores ficariam furiosos. E com o Figo não foi diferente. Para você ter uma ideia, no primeiro El Clássico que Figo disputou vestindo a camisa do Real, os torcedores do Barcelona o vaiaram todas as vezes que ele tocava na bola e cantavam músicas que desejavam o fim da vida do craque. Pois é, os caras exageraram um pouquinho na raiva pela traição do jogador português. E eles cantavam e vaiavam tão alto que Figo chegou até a colocar a mão nos ouvidos, dando a entender que todo o barulho o estava realmente incomodando. Além disso, o craque disse várias vezes que recebeu ameaças por ele e a família. Pois é, o negócio era sério. E o ápice dessa loucura foi em um dos El Clássicos mais agitados do começo dos anos 2000. O jogo era no Camp Nou e, como já era de se esperar, a torcida do Barcelona ainda estava furiosa com o jogador português. Mas dessa vez, ao invés de apenas vaias e xingamentos, os caras começaram a arremessar tudo quanto é tipo de coisa no gramado para tentar acertar Figo. Garrafas de cerveja e de uísque foram jogadas arquibancadas para o campo, e não estamos falando de garrafas de plástico, mas de vidro mesmo. Com certeza aquilo podia machucar seriamente um jogador. Imagina se uma dessas garrafas acerta bem na cabeça de alguém. E quando o Figo foi cobrar um escanteio, ele olha para o lado e vê uma cena bizarramente assustadora. Uma cabeça de porco tinha sido arremessada e caiu bem ao lado do jogador. E não, isso não foi algo aleatório que algum maluco jogou no campo. Os torcedores do Barcelona chamavam Figo de porco traidor, então acho que você já entendeu a ameaça que estava rolando por ali, né? Mesmo com os jogadores do Barcelona pedindo que a torcida parasse com aquela loucura, inclusive o capitão Puyol tentando conversar com alguns torcedores durante o jogo, ninguém deu ouvidos e o El Clássico teve de ser interrompido. Esse se tornou um dos confrontos entre Real e Barça mais famosos de todos, infelizmente por um péssimo motivo, né? Mas havia um segredo nessa história toda, que foi guardado por anos, e que talvez tivesse acalmado a torcida do Barcelona na época. Todos acreditavam que Figo tinha trocado de clube apenas por causa de dinheiro. Mas tudo isso foi na verdade uma armação entre seu empresário e Florentino Pérez, que literalmente obrigaram o craque a sair do Barcelona. Ficou curioso, né? Então deixe seu like e vamos entender direito o que aconteceu nessa polêmica transferência. Para entender direito essa história, temos que voltar ao momento em que Florentino Pérez está prestes a ganhar a eleição para presidente do Real Madrid. Florentino não era o favorito ao cargo, até porque seus concorrentes eram muito mais experientes. Então, ele precisava de uma carta na manga. Como mencionei lá atrás, ele prometeu em sua candidatura que transformaria o Real num dos maiores clubes de todos os tempos e que começaria trazendo um dos maiores jogadores do principal rival do Real Madrid. Mas imagina que Florentino promete tudo isso e quando ganha simplesmente não consegue trazer Figo para o Santiago Bernabéu. Ficaria feio, né? O cara nunca mais conseguiria nem pisar os pés no Real Madrid.
Então, ele entrou em contato com o empresário de Luís Figo e o fez uma proposta de que se ele ganhasse as eleições, o português seria obrigado a jogar pelo Real Madrid, ganhando assim um salário gigantesco. E o empresário de Figo, imaginando que Fiorentino nunca ganharia as eleições, aceitou a proposta, até porque o pior que podia acontecer era Figo e ele ganharem muito dinheiro. O problema para eles é que Fiorentino Pérez ganhou, e aí se Figo não se transferisse para o Real Madrid, eles teriam de pagar uma multa de 35 milhões de euros. Eu sei que isso até parece louco hoje em dia, principalmente se pensarmos que Mbappé deve ganhar esse valor aí toda semana no PSG. Mas na época, 35 milhões de euros era muita, mas muita grana. Então, meio que sem ter o que fazer, Figo acabou saindo do Barcelona a contragosto. Tudo isso que te falamos agora não é nenhuma teoria. O próprio empresário do Figo disse isso em uma entrevista ao programa El Chiringuito da Espanha. Agora, se essa história é verdade ou não, nós não sabemos. Apenas Figo e Fiorentino Pérez podem confirmar isso. Verdade mesmo é que depois dessa confusão toda aí, Figo jogou no Real Madrid por 5 anos, tendo ficado assim 5 no Barça e 5 no Real. Lá ele se tornou uma lenda do clube e foi o primeiro jogador do elenco galáctico do Real Madrid. Alguns anos no futuro, ao lado de Figo estariam Ronaldo Fenômeno, Zidane e mais um monte de craques. E o Barcelona? Bom, os caras contrataram um tal de Ronaldinho Gaúcho, que simplesmente amassou esse time do Real Madrid, e o resto da história você já conhece, né? E aí, você sabia que o Ronaldo não foi o único atacante português que fez história no Real Madrid? E o que faria se visse uma cabeça de porco jogada ao seu lado em um campo de futebol? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Falando em coisas bizarras e exageradas, um jogador foi banido do futebol para sempre por causa de uma comemoração. Sim, ele fez um gesto terrível para sua torcida, algo ofensivo para o mundo inteiro. E eu não tô exagerando. Não acredita? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça essa história. A gente se encontra lá.